eu fiquei com todos os amigos do meu namorado por pura vingança. Ai, né, não, foi por causa de safadeza e tal. Foi por pura vingança, sim, você vai ver que ele mereceu. Eu não me orgulho em dizer que eu vivi um relacionamento abusivo por mais de um ano, mas infelizmente eu vivi e eu tenho que contar, né, porque faz parte da minha história. Esse alecrim, ele foi uma paixão platônica minha de muitos anos atrás, da minha adolescência, lá do ensino médio. Só que na época a gente não se falava e eu acho que ele nem me enxergava e poderia ter continuado assim. Só que anos depois ele começou a trabalhar com a minha mãe e foi aí que ele entrou de verdade na minha vida. Quando a gente saiu, se encontrou e se beijou pela primeira vez, agora adultos, para mim foi a realização de um sonho que tinha ficado na adolescência. Inclusive eu me senti adolescente de novo. E o cara era um doce de pessoa. A minha mãe, ela só falava bem dele, sabe? Que na empresa todo mundo gostava dele, porque é um amor de pessoa, educado, prestativo, e ppp, e papapá. E no início do nosso namoro, realmente foi desse jeito. Eu tenho um problema que é bem íntimo meu e eu me sinto bem envergonhada de contar, mas que também faz parte dessa história que se eu não contar, vocês não vão entender o contexto. Eu tenho um pouco de dificuldade de chegar lá, sabe, na intimidade. Tipo, eu chego, mas tem que ter paciência, tem que ter jeito, não é tão simples assim. Na primeira vez que eu fui ter relação com ele, a gente ficou, ele terminou, e aí no final ele me perguntou se eu também tinha chegado lá, né, porque ele não tinha percebido. Eu falei pra ele que não, e eu contei pra ele desse meu problema, né, essa minha dificuldade. Ele me excomungou. Ele falou assim, que desgraça, que furada que eu me enfiei. Que homem que vai querer uma mulher fria, que nem chega lá. Isso na primeira vez que a gente ficou. Eu me senti tão humilhada, tão inútil, sabe? E aí a gente terminou. Só que depois que a gente terminou, ele ficou no meu pé. Todos os dias ele mandava recado para minha mãe para eu poder responder no telefone, para eu poder atender a ligação. E aí um dia eu atendi, ele falou assim que ele tava mal, que a culpa não era minha, que tipo assim, ele reagiu daquele jeito porque ele se sentiu fracassado por não ter me feito chegar lá e ele acabou descontando em cima de mim, mas que a culpa não era minha, que ele sabia que ele tinha sido um idiota e eu caí nessa ladainha e a gente voltou. Só que depois que a gente voltou, qualquer coisa no nosso namoro era motivo para ele tocar nesse assunto. Por exemplo, se a gente brigasse, a gente tá brigando por causa do seu problema. Sabe, qualquer coisa, qualquer dificuldade que existisse entre a gente, ele jogava esse problema no meio dessa situação. E aí teve uma vez que a gente tava brigado, tipo, a gente não tinha dado tempo nem nada, não tinha terminado, mas a gente tinha brigado. Do nada ele me liga e me chama pra ir numa festa eletrônica com ele. Sendo que ele tinha sido um escroto, não tinha me pedido desculpa nem nada. E ele me ligou me chamando como se nada tivesse acontecido. E eu falei pra ele que eu não ia. Aí ele falou assim pra mim, você não vai não? Então eu vou com os meus amigos. Porque ele tinha 4 amigos que assim, dava até raiva. Pra tudo eram esses amigos, sabe? Às vezes a gente não conseguia nem ter um momento só nosso, porque tava sempre com esses amigos, fosse em ligação, fosse pessoalmente. Um desses, inclusive, que foi o que eu fui mais além, vocês vão entender, era o que eu mais tinha raiva, porque ele incentivava demais ele a ficar dando em cima das outras mulheres. Às vezes ele fazia isso na minha frente, parece até que era pra me pirraçar, sabe? E aí, beleza, ele foi com esses amigos dele. Ele me traiu lá nessa festa e eu fiquei sabendo pela minha mãe, porque ele contou para uma pessoa na empresa, essa pessoa passou para outra pessoa e acabou chegando nos ouvidos da minha mãe. A gente brigou pra valer, sabe? Eu xinguei ele. Ele virou para mim e falou assim que a culpa era minha, porque ele já estava muito grilado comigo por causa do meu problema, porque ele nunca conseguia me ver do jeito que ele queria me ver.
E aí, além disso, dele estar grilado comigo por causa disso, eu ainda deixei ele ir pra festa sozinho. Então eu praticamente obriguei ele a me trair. Ele já tinha me feito chorar várias outras vezes. Mas nesse dia eu chorei de puro ódio, de pura raiva. E nem era ódio dele, era ódio de mim por ter sido tão otária por mais de um ano. E aí a gente terminou. E dessa vez eu tava assim, ó, decidida que não ia ter volta. Eu falei assim, ó, para de ser trouxa, né? E eu brigando comigo mesma. Só que depois que ele foi embora, depois que eu meio que esfriei a cabeça, eu pensei assim, cara, ele me fez sofrer tanto, ele me fez chorar tanto, por que que pra ele vai ser tão simples assim, né? Ele tinha que sentir pelo menos isso aqui que eu senti. Pelo menos isso aqui da humilhação que ele me fez passar, ele também deveria passar. Aí eu fiquei pensando, liguei pra ele, fiz a maior cena, pedi perdão. Falei assim que eu assumia que realmente a culpa era minha, que eu tinha que entender que com esse problema meu, não era qualquer cara que ia me querer não, que tipo assim, ele era quase que um santo por me querer com aquele problema, sabe? Eu dei uma massageada no ego dele, que esse tipo de pessoa gosta, né? Pedi perdão, implorei pra ele voltar pra mim e a gente voltou. E aí quando a gente voltou, eu fiquei pensando o que eu fazia, né? Como que eu poderia atingir ele de uma forma que ele fosse ficar humilhado do jeito que eu fiquei tantas vezes. Foi aí que eu pensei em talvez dar em cima dos amigos dele. Mas os amigos dele eram tão parceiro, tão unidos, tão irmãos, que eu pensei, cara, será que vai dar certo? Sabe, eu de verdade achava que eles não iam topar. Só que eu pensei assim, mesmo que eles não topem, só do fato de eu dar em cima deles, já vai ferir o ego dele, né? Já vai ferir a masculinidade dele. Então eu comecei a dar em cima deles. E, gente, eu juro a vocês, bastou 3, 4 mensagens no máximo para cada um, a gente já tava marcando de ficar. Os amigão, hein? Amigo do peito. Só que eu sabia que se eu ficasse com eles e só contasse pra ele, ele não ia acreditar. Ele ia achar assim que era só por vingança que eu tava fazendo aquilo. Então o que eu pensei? Eu levo meu celular, eu ligo o gravador, eu deixo o gravador ligado, né? Vai gravar todo o áudio ali e aí eu mostro pra ele. Beleza, eu fiz isso. Com cada um dos amigos dele, eu fiquei com um por um, eu fiquei com todos os 4. Tive relação com todos os 4, todos eles eu gravei um áudio, só que aquele que eu tinha mais raiva, que era o que ficava incentivando ele a mexer com outras mulheres, eu dei uma pitadinha a mais, se é que eu posso dizer assim. Quando eu fui ficar com ele, eu falei pra ele assim que meu namorado nunca me fazia chegar lá. Aí ele virou pra mim e falou assim, deixa ele pra lá, ele é um patinho. Comigo você não vai passar vontade, não. Desse jeito. Gente, eu não esperava por isso. Um parça, um brother, um amigão, um irmão. Beleza, fiquei com todos eles. Quando eu fui ficar com meu namorado, né? Fui pra casa dele e tal. Eu coloquei o celular em cima da mesinha que fica do lado da cama dele. Coloquei os áudios pra rodar. Especificamente do amigo dele que falou isso. E fui namorar ele, sabe? Fui fazer o que a gente tinha que fazer. É claro que nem deu tempo de chegar no ato, porque quando a gente tava começando ali, que ele percebeu o que era aqueles áudios, o que tava acontecendo ali, ele surtou. Ele literalmente me jogou na parede. Eu bati essa pá aqui, sabe, na parede, que eu achei que, sei lá, tinha trincado, porque o tanto que doeu. E eu mesmo com dor, eu só ria, sabe? Eu tava sentindo, assim, uma satisfação de ver a cara dele. E ele, que isso, sua desgraçada, sua pulsa, tá me tirando? Que é isso aí? É o fulano que é o amigo dele? E eu só sorrindo da cara dele, falei assim, você não consegue me fazer chegar lá, os seus amigos conseguiram. Eu fiquei um por um dos seus amigos. Pode ouvir aí, ó, tem áudio com todos eles. Nossa, ele ficou grilado, ele ficou alucinado. Ele só não me agrediu mais porque eu falei pra ele. Ele veio pra cima de mim, eu falei assim, se você triscar em mim, eu vou na polícia agora e eu dou queixa de você. Você pode ter certeza.
Ele não me agrediu, além do empurrão, mas ele me colocou pra fora da casa dele só de bermuda e sutiã. E mesmo assim, gente, eu saí com uma satisfação que pra mim eu tava assim, ó, realizada, sabe? Vingada mesmo. Essa é a sensação. Aquele amigo que eu fiquei com ele, que falou aquilo, eu continuei ficando com ele por meses, que eu não vou negar, foi bom, e eu queria que ele continuasse sabendo que eu tava ficando com ele. E o Trarte, o Alecrim Dourado, ele continuou me ligando por meses, me mandando mensagem por meses, não pra pedir pra voltar, nada do tipo, mas pra xingar. Eu acho que ele ficou com tanto ódio que por meses ele precisou me ofender pra colocar aquela raiva pra fora. E me chamava de puta, de safada. E aí um dia ele me ligou e eu senti que ele tava, sabe, chorando. Ele falou assim, sua safada, o que você me obrigou a fazer? Eu vou ser obrigada a sair daqui e os meus amigos, os meus próprios amigos, você vai ficar com remorso, a culpa vai ser sua. Mas, gente, eu nem levei a sério. Eu sabia que era tudo conversa fiada, que era um covarde, que era brabão, machão daquele jeito, só pra cima de mulher. Então, tipo, eu nem engoli, sabe? E depois disso, gente, relacionamento abusivo na minha vida, nunca mais. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu quis aproveitar que tá em alta esse assunto na internet, né? A questão do relacionamento abusivo. Então eu quis separar algumas histórias nesse tema para poder trazer aqui pra gente estar batendo nessa tecla, né? Porque às vezes quando a pessoa entra, lá no início, ela não consegue identificar. E quando ela consegue identificar, ela já tá com a dependência emocional, então já não é fácil sair assim do relacionamento, porque a dependência emocional, ela funciona como um vício, né? O vício, quando você entra, você não tá viciado, você não percebe, mas depois você já não consegue sair tão fácil assim. Então é bom a gente estar batendo nessa tecla pra gente conseguir identificar logo do início e pular fora, né? Porque sempre evolui pro pior. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Eu sei que vocês vão falar do meu cabelo. Eu postei só um pedacinho lá no Instagram, eu nem tinha postado inteiro e eu já recebi uns comentários. Você é doido e tal. E, gente, sei lá, eu tô dividida entre gostar e entre não gostar. Confesso que não era esse tom que eu ia colocar no meu cabelo, eu dei uma errada no tom aqui, e aí eu vou esperar desbotar pra poder ver se eu consigo chegar no tom que eu queria. E se eu não gostar, depois eu pinto de novo, e vida que segue, né? Só um cabelo, eu tô tratando dele. Enfim, é isso. Comenta aqui o que vocês acharam. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar sua história pra eu ler, analisar e de repente aparecer aqui, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!